Então, fala galerinha do YouTube. Hoje estamos com mais um vídeo. Estamos com mais um top 10 coisas que você talvez não sabia sobre os Simpsons. Então, gente, agora só vamos botar as coisas aí para vocês verem. E eu só vou ficar só no áudio, não vou mais aparecer. Então, tchau, valeu, obrigado. Estamos indo. Número 1. O episódio piloto foi um desastre? Os Simpsons surgiram como uma série de curtas cenas exibidas durante os intervalos de The Tracy Ullman Show. Percebendo o potencial da série, a Fox resolveu adquirir os direitos de exibição e encomendou um episódio piloto de meia hora. Tudo parecia perfeito. Uma equipe de talentosos roteiristas foi contratada contratado um elenco renomado de dubladores participou do projeto e a animação ficou por conta do mesmo estúdio responsável pelo Rugrats, os Anjinhos. Infelizmente, quando foi receitado, quando o alto escalão da Fox assistiu ao episódio piloto, a maioria dos membros saiu da exibição antes do fim. Um dos poucos que ainda permaneceu na sala foi James Brooks, que soltou um sonoro "Isso é uma merda". A animação foi refeita em outro estúdio e algumas alterações foram feitas no roteiro e o resultado agradou todos. Número 2. A palavra "the" esteve no roteiro. O bordão de Homer Simpson é provavelmente uma das frases mais conhecidas da história das séries de TV. "The", que eu não sei falar bem, né? Se tornou tão popular entre a população que diversos dicionários passaram a adotar a palavra como parte do dialeto americano, com a definição da interjeição utilizada quando se percebe que fez ou disse algo idiota. Apesar do sucesso do bordão, jamais a palavra esteve no roteiro, como os episódios dos Simpsons durante os intervalos do The Tracy Ullman Show se resumiam alguns poucos segundos. Muitas das vezes Homer Simpson apenas resmungavam algumas palavras em vez de falar, e uma das expressões que o personagem mais usava era um sonoro que eu não sei falar bem, né? O mesmo devia acontecer no seriado, mas Matt Groening pediu a Don Castellaneta que mudasse, já que ia parecer muito forçado. O dublador então encurtou a expressão e deu origem ao famoso "the". Número 3. Conan O'Brien. Aqui no Brasil, poucos devem conhecer o talk show Late Night White Conan O'Brien, mas o programa foi ao ar de 1993 a 2000, quando o humorista foi substituído por Jimmy Fallon. Acontece que o apresentador também foi roteirista de Os Simpsons durante as primeiras temporadas da série. Não apenas isso, o Brian era conhecido por ser o palhaço dos bastidores. Em determinada
ocasião, O'Brien contava uma história enquanto segurava uma lata de refrigerante fechada nas mãos. O roteirista se empolgou e balançou as mãos, esquecendo-se que ainda estava com a lata quando finalmente abriu o refrigerante. Todos na sala levaram um banho de Coca-Cola. Em outro caso, o roteirista colocou a espuma na boca e fingiu ter uma convulsão no escritório. O interessante é que mesmo depois de ter abandonado o seriado para apresentar seu programa, os outros roteiristas faziam os personagens visitarem seu late show e O'Brien constantemente voltava ao estúdio para dublar a si mesmo. Galera. Número 4. Vovô Simpsons tem o mesmo nome do avô de Matt Groening. Não é novidade para ninguém que os personagens dos Simpsons foram inspirados na família de Matt Groening. Mas quando criou Vovô Simpson Groening, não quis dar a ele o mesmo nome de seu avô. Em vez disso, pediu aos roteiristas Jay Coogan e Lance Wolodarski que dessem um nome para o personagem. Os roteiristas viram as características do personagem e acharam que o nome certo para ele seria Abraham, que é exatamente o nome do avô de Matt Groening. Número 5. Pixar. Em diversas listas que falam sobre os easter eggs escondidos nos filmes da Pixar, vemos a menção ao A113, a sala do Instituto de Artes Califórnia, onde estudaram grandes nomes de animação como John Lasseter e não sei falar bem. Antes de usar o easter egg em filmes como Ratatouille, eu não sei falar, eu tô me baralhando aqui. E Os Incríveis, Brad Bird já o havia inserido em alguns episódios de Os Simpsons. Bird trabalhou no seriado desde a época de The Tracy Ullman Show. Além disso, David Sylvian abandonou a produção do filme dos Simpsons para dirigir Monstros S.A. Outros membros da Pixar também trabalharam na série, como Jeff Pizzard, animador de Toy Story, e Jim Henson, roteirista de Wall-E. Gente, é muita coisa louca. É muita coisa louca sobre os Simpsons, galera. É muita coisa. Número 6. A sala de roteiro é extremamente tediante. Imagine uma sala repletamente de comediantes reunidos para escrever um episódio de uma das séries mais divertidas do mundo. Parece divertido, pois não é. Os roteiristas são metódicos durante a confecção dos roteiros e não trocam nenhuma palavra durante o processo de escrita. Além disso, risadas estão proibidas. Certa vez, uma equipe de televisão alemã contatou os estúdios para fazer um documentário na sala de roteiro. Eles ficaram tão entediados em ver os roteiristas sentados por horas sem falar nada
que não retornaram para as filmagens nos próximos dias. Gente, isso é complicado. Eu não iria conseguir ficar igualzinho eles lá dentro. Número 7. Sabiam, gente, que os atores que dublam Marge e Homer na França são casados na vida real? Os dubladores Philippe não sei falar o sobrenome, e Veronique são os dubladores de Homer e Marge Simpson. Os artistas se conheceram em 1989 durante as audições para escolher os dubladores. Se casaram em 2001, eles continuam casados e dublando os personagens, o que dá uma química ainda maior ao casal amarelo. Número 8. O roteiro do filme. Quando o filme dos Simpsons finalmente foi anunciado, começaram as dores de cabeça de Matt Groening e James Brooks, né? Como o roteiro seria produzido, eles contratariam um roteirista especializado em longa-metragem, convidariam alguém para revisar o texto, eles mesmos o escreveriam. Depois de muito pensar, resolveram seguir a lógica. O filme seria produzido do mesmo modo que qualquer outro episódio. Os roteiristas receberam uma guia e cada um deveria escrever praticamente um episódio isolado que se uniriam no filme depois que as adaptações fossem feitas. Mais de 100 roteiros foram feitos e descartados. O filme passou de uma comédia pastelão para um musical. A ideia do musical foi descartada e apenas algumas canções estariam presentes, foram cortadas e finalmente tivemos a versão final do roteiro. Número 9. A morte de Maud Flanders ocorreu por desentendimentos com o pagamento. No Brasil, os artistas que emprestam suas vozes para os personagens da série são praticamente desconhecidos, o que é uma pena, mas nos Estados Unidos alguns deles se destacam. Roswell era um nome em ascensão no ramo de dublagem e, por dar vida a 3 personagens, exigiu um aumento de salário. Infelizmente, os produtores não conseguiram bancar o salário da atriz. Ela acabou deixando os estúdios. Assim, sua personagem foi morta por Homer. Alguns anos depois, Meg e Fox resolveram seus desentendimentos. A dubladora retornou para dar voz a Ellen Lovejoy em alguns episódios de Halloween, quando o fantasma de Maud Flanders aparece. Número 10. A alma dos Simpsons. Se você já assistiu a algum episódio de Halloween dos Simpsons, já deve ter notado um tal de Simon durante os créditos finais. No começo de tudo, quando o programa estava sendo adaptado para uma série com episódios de meia hora,
Matt Groening não tinha ideia de como fazê-lo funcionar, a James Brooks trouxe Simon para ajudar Groening. Matt ainda era um novato no ramo e por diversas vezes batia a cabeça com Simon, mas foi justamente o pulso firme do novo roteirista que ajudou os Simpsons a se tornar o que é hoje. Simon criou personagens como Sr. Burns, Dr. Hibbert e Chef Wiggum. Também foi dele a ideia de Smithers Sergei e Lisa, uma garota inteligente e culta. Além disso, foi ele que trouxe os grandes roteiristas para o time devido às tensões entre Simon e Groening. Sam teve de abandonar a série, mas conseguiu um acordo milionário pelo resto de sua vida. Simon foi diagnosticado com câncer terminal e morreu aos 59 anos de câncer no cólon. Em março de 2015, ele havia anunciado em 2013 que tinha doado sua fortuna para projetos de caridade. Aí, gente, a humildade do cara, né? Ele conseguiu um acordo milionário e todo o, né? No câncer cólon, em março de 2015, ele havia anunciado em 2013 que tinha doado sua fortuna. Então, gente, ele tinha muitos milhões, até pode ser que ele tinha bilhões de dólares, e ele doou tudo para projetos de caridade. Isso que é, olha, tem muitos artistas que não faz isso, e também, né, tem muitos que fazem. Isso que faz, tipo, o mundo ser o que é hoje. Alguns, sim, não. Eu gosto bastante dos Simpsons e tem alguns episódios que chamam bastante atenção da gente. Tem alguns que dá para se identificar a si mesmo, né? Eu não vou falar alguns que eu posso até me identificar, mas, gente, tem bastante episódios assim que se identificar com alguém do seriado. Então, queria trazer isso, né? E vou tentar trazer mais coisas sobre os Simpsons. Então, né? Vai ficar por aí. Estamos ficando por aqui. E tomara que vocês... Eu espero que vocês tenham gostado. E que, né, não me deixem na mão como está sendo deixado para trás nos outros vídeos. Então eu peço que compartilham, né, bastante, se inscrevam, aqueles que não são inscritos, e ativam o sininho, né? Não sei se vai valer a pena alguma coisa que eu falei agora. Então, tchau, estou indo embora.